Olá, eu sou Inácio Santos e hoje quero contar para vocês a origem definitiva do Wolverine, tudo o que se passou com ele antes do projeto Arma X que nós já abordamos aqui nessa mesma playlist. Já havia sido publicado pela Marvel a origem do personagem, numa minissérie em 6 edições no original e em português publicada em 3 edições pela Panini, e que também foi encadernada nesse volume aqui, um volume muito bom, Origem 2. Agora, o Cânone de Wolverine vai ser um pouco mais enriquecido, introduzindo alguns personagens muito importantes na trama. Então nós vamos conhecer aqui, Wolverine vai aqui se encontrar com o grande eugenista Nathanael Essex, né, do qual nós já falamos no vídeo do Ciclope, já falamos no vídeo de Massacre de Mutantes, já falamos em vários vídeos aqui, né, o Senhor Sinistro, obcecado pela raça mutante, obcecado pela evolução à força, obcecado por cruzar os mutantes corretos, tanto fazendo a moda antiga, né, fazendo eles produzirem filhos, escolhendo casais, como por meio da clonagem e por meio da experimentação genética. Além dele, nós vamos ter aqui a primeira aparição no cânone de Wolverine, inserida retroativamente, mas de seu grande inimigo, Dentes de Sabre. Como eu disse no primeiro volume, na parte aqui do vídeo que fala sobre o primeiro volume, fica bem claro para nós, não é Cão Logan. Então, nós vamos ver que Wolverine está vivendo nas matas do Canadá com aquela alcateia com a qual ele se juntou após a perda de Rose, e está vivendo feliz como um animal e junto dos animais. Mas ele vai notar um urso diferente, um urso polar, que veio parar muito longe, está muito longe de sua casa, e que está com um comportamento estranho. E por sua curiosidade, ele mesmo diz, ele vai pôr tudo a perder. Ele vai seguir esse urso, e esse urso vai poder farejá-lo de volta. Vai chegar até a alcateia, vai matar os lobos com quem ele vive, inclusive os filhotes, e não vai restar nada ao jovem Logan, senão ir até o urso para se vingar. Só que ele percebe, ele já tinha notado isso quando foi lá, né, averiguar, ver por que aquele urso estava tão longe. Que ele sofreu experimentos, que ele está sofrendo, que ele não é um urso normal e que não tem aquele comportamento beligerante à toa. Ele sofreu muito nas mãos de alguém. Logan vai conseguir matá-lo e vai voltar mais para dentro da mata. Mas antes mesmo dele fazer isso, antes de encontrarem a carcaça do urso polar, já existia um boato na região desse homem lobo, desse homem vivendo entre lobos. E um circo de aberrações, né, muito popular na época, esse tipo de atração, vem até lá com uma espécie de expedição tentando, né, planejando capturar o nosso querido Logan. E Nathanael Essex também está vindo, ele mandou homens à sua frente e agora está vindo ele próprio para resgatar um de seus experimentos, o urso polar. E, né, vai inclusive silenciar um dos seus servos que veio na frente, que já está contando para todo mundo sobre o homem animal e sobre o estrago que foi feito ao urso polar, e que não é possível um ser humano ter derrotado o urso daquela maneira. Ele vai ser silenciado, leia-se aí morto, executado por Sinistro. Mas nós vamos ver Sinistro encontrando a trupe, encontrando a equipe de expedição do Circo de Aberrações que pretende capturar Logan. E vai tentar até fazer negócios com eles ali, mas eles querem levar Logan para o seu circo. E nós vamos conhecer um casal, né, de aparentes aberrações ali também. A jovem Clara e um homem que a princípio parece ser seu marido ou seu namorado. É extremamente possessivo, também é muito parecido com aquele que nós conhecemos como Dentes de Sabre. Ele é muito violento, tem garras, não como as do Wolverine, unhas mesmo, garras felinas nas mãos, né? Tem uma aparência um pouco monstruosa. E são esses dois que vão à frente da expedição tentar capturar Logan e inclusive ter sucesso em fazer isso, né? Com algumas perdas, mas eles vão conseguir sim capturar Logan e levá-lo para o seu circo, que vai frustrar os planos de Nathanael Essex, mas que não vai desistir por conta disso. Nathanael Essex vai continuar seus experimentos, colher as amostras que ele conseguiu nas cenas de luta, né, onde
Logan lutou contra a expedição, onde Logan lutou contra o urso, e vai se preparar para, para tomar deles à força aquilo que eles conseguiram, que é o nosso jovem Logan, o futuro Wolverine. Não aceitando frustrações, Essex vai fingir querer negociar com o dono do circo, mas vai executá-lo e aos homens que ele levou consigo para protegê-lo, usando um gás que ele preparou para isso. E vai então simplesmente tomar Logan para si, para seus experimentos. Vai dissecá-lo vivo, já que seu fator de cura permite que Essex faça isso com ele. Mas Clara e aquele homem, até então só chamado de Cred, vão resgatar Logan, né, a pedido de Clara, e eles vão fugir juntos para a cidade e ficar durante um tempo razoavelmente incógnitos. Até que os sentimentos entre Logan e Clara vão aflorando, eles começam a se relacionar, ainda que de maneira distante, e o outro homem, como eu disse, apenas chamado de Cred até aquele momento, não vai suportar isso e vai procurar em segredo Essex e vai vender Logan para ele novamente. Logan e Clara vão ser atacados então na ausência desse homem apenas chamado de Cred. Eu estou tentando manter o suspense da história, viu, pessoal? Porque a revelação sobre quem é esse personagem, apesar de para vocês parecer óbvia, não vai ser. Vai ser um tanto quanto surpreendente. Mas vamos lá. Então, eles vão ser atacados pelos Homens de Sinistro. Homens que Sinistro chama inclusive de Os Carrascos, né, no original Marauders, como os Carrascos de Massacre de Mutantes. E eles vão... Durante o ataque, Clara aparentemente vai ser morta. E é nessa hora que Cred reaparece e canaliza o sentimento de revolta e de vingança de Logan contra aquele que fez o ataque a eles, Nathanael Essex. E nesse momento Logan não imagina que Cred tem alguma coisa a ver com o ataque. Então os dois vão juntos até o palácio de Essex, onde ele faz seus experimentos. A verdade, isso era parte do plano de Cred para entregar Logan a Essex. E nós vemos naquelas cenas paralelas à história que nós estamos muito acostumados a ver nas histórias dos X-Men, Clara acordando da morte. Porque a verdade é que ela é, sim, como Wolverine, tem um fator de cura e não morreu daquela maneira, como Wolverine várias vezes também não morreu. E ela vai até eles se encontrar com eles. Bom, Wolverine vai lutar contra Essex, vai derrotá-lo, vai aparentemente matá-lo, mas nós sabemos o clonador não morre, ele sempre consegue transferir sua consciência por pior que seu corpo esteja. Revoltado com a revelação de que foi enganado e traído por Cred, e que inclusive foi isso que causou a morte de Clara, porque naquele momento Wolverine não sabe que ela sobreviveu, ele vai se voltar contra ele e os dois vão lutar. Clara vai chegar, vai se revelar viva, vai tentar controlar Logan, mas ele também só recebeu, a exemplo de cão, muito sofrimento esse tempo todo. Ele não vai ter paciência, ele não vai reconsiderar. E ele vai usar aquela substância que Sinistro produzia, uma substância que Sinistro produzia para que os carrascos tomassem e assim não sentissem remorso, fossem os assassinos perfeitos a seu serviço e coletores das amostras que ele desejava. Essa substância ele força a Cred a beber, mas não só força, ele mantém lá dentro, apesar de todos os apelos em contrário de Clara, até que ele se afogue. E, recentemente, é amplamente aceito, foi assim que o Wolverine, inclusive, matou Daken durante o arco Execução Final, é assim que Cred tentou matar Wolverine em Ultimate X-Men. O afogamento parece ser a única coisa da qual eles não conseguem se regenerar, porque a falta completa de oxigênio no cérebro faz com que ele morra antes que o próprio fator de cura o recupere completamente. E Wolverine vai acabar por matar Cred, apenas para descobrir em seguida que não é à toa que Clara estava se envolvendo com ele, ela não estava traindo ninguém. Apesar de toda a convivência e da possessividade de Cred, eles não são marido e mulher, eles são irmãos. E Clara não vai aceitar ficar com um homem que matou seu irmão, por pior que ele fosse. Vai partir, abandonando Wolverine, Logan, que vai voltar então a viver na mata, se sentindo de novo completamente impróprio para viver entre os humanos. E nesse caso não por acidente, mas por um ato que ele decidiu tomar. Mas o Cred que nós conhecemos, o inimigo do Wolverine, não está morto, né?
E aí é a hora da revelação. Nós vemos que Clara vai voltar, vai retomar o circo, já que não existem outros donos para fazê-lo. E lá ela vai ser procurada por seu irmão mais velho, Victor Cred, que vai perguntar sobre Saul Cred. E vai saber que ele foi morto pelo jovem Logan e vai dizer que ele torturou Saul, ele tratou muito mal Saul, tratou muito mal Clara também, que tem cicatrizes devido aos maus tratos de Victor, mas que ele era dele, que nenhuma outra pessoa não podia tirar sua vida. E assim nós vamos ver, pelo menos do lado de Cred, como vai nascer a grande rivalidade entre eles. Bom, se esse é Victor Cred, o futuro Dentes de Sabre, quem era aquele irmão de Wolverine? Essa resposta, apesar de ser uma versão alternativa, já veio de certa maneira para nós em Wolverine e o Fim. Nós sabemos que as minisséries da linha O Fim da Marvel mostram futuros alternativos, né, que podem ou não se concretizar. Tanto que X-Men o Fim não bate com Wolverine e o Fim. Você ler as duas histórias, você vai notar que elas se passam em universos bem diferentes. Mas, em Wolverine e o Fim, nós vamos ver esse irmão mais velho dele ressurgindo. E houve, durante um tempo, durante o título mensal Wolverine Origem, conjecturas de que Romulus, o inimigo de Wolverine que é revelado nessa série mensal, talvez fosse seu irmão. Mas que caíram por terra no final da edição quando revelaram que ele era um imortal muito mais antigo, que já existia desde os tempos de Roma. Então, no universo Marvel 616 ainda é uma incógnita quem é esse irmão do Wolverine, o irmão mais velho que veio antes, e se ele sequer está vivo. Cão Logan voltou a aparecer, ele apareceu em Marvel Team Up, uma edição agora dos anos 2000, num encontro entre Wolverine e Homem-Aranha, onde eles fizeram várias viagens através do tempo, e usando uma série de cristais que tinham essa habilidade de levar seu portador através do tempo. E no meio da bagunça, que foi a história, que é uma história bem bagunçada, nós vamos ver o Cão Logan já velho, abandonado depois aqui de Origem 1, sem conseguir encontrar o irmão de quem ele queria se vingar, o homem que matou o pai dos dois, o nosso Logan, o James, encontrando as pedras e usando elas para vir ao nosso presente. E ele ainda ia figurar como inimigo do Wolverine nos dias de hoje, nas páginas da revista Wolverine e os X-Men, durante um tempo. Mas não foi fechado o arco desse personagem. Ele não conseguiu se vingar do Wolverine, também não voltou à sua época, e ele não foi recentemente mais abordado pelos outros roteiristas. Essa origem, apesar dela ter sido contada agora, ela tem pequenas referências, porque o Wolverine se lembrava um pouco do seu passado antes de nascer ele. Então aqui na mesma coleção histórica Marvel que eu mostrei para vocês, tem uma edição muito legal, a primeira desse volume, né, edição número 5, porque as 4 primeiras edições estão na outra caixa, no volume 1, onde nós vamos ver esse garoto aqui, muito parecido, inclusive, com o James Howlett, que nos é mostrado em Origem, vivendo numa alcateia, também vivendo num grupo, né? Alcateia é o termo para os lobos, mas de carcajus, de wolverines. Por quê? Porque o Logan vai contar essa história para um menino durante um tempo que ele vai servir de babá para o filho de um gangster, mas que é seu amigo. E muito do que acontece, do que é contado naquela história, pode ter acontecido entre Origem e Origem 2. Em que pese que Wolverine não tem memórias dos acontecidos, né? Sua memória foi apagada pelo Projeto Arma X, e aqui também fica um pouco claro, fica subentendido, na verdade, que Wolverine, o próprio sistema de defesa do Wolverine, o mesmo fator de cura que cura seus tecidos, zera a sua memória quando ela é muito traumática. Então, várias vezes dá a entender que Wolverine não se lembra mais do que aconteceu antes. Ele diz que não se lembra da morte do pai, apesar que depois ele vai dizer que se lembra. Ele achava que ele que havia matado o pai, ele vai entender que foi Cão, né, no desfecho de Origem 1. Em Origem 2 ele também se comporta como se fosse uma tábula rasa, não tivesse passado. E depois desses eventos ele vai voltar a agir como um ser humano, vai abandonar, né, essa vida na mata e vai ingressar na equipe X e depois no Projeto Arma X, e também não vai se comportar como se tivesse essas memórias, aparentemente, porque tudo isso foi mostrado em flashback. Mas suas memórias são um pouco confusas, e aqui ele conta uma história muito parecida do garoto morando na mata, mas não é com uma alcateia de lobos, é com um grupo de carcajus. Mas isso é uma referência importante, né, lá dos anos 90, na época que o Larry Hama escrevia as revistas em quadrinhos do Wolverine, a revista em quadrinhos mensal, e que eles resgataram, fizeram uma boa referência aqui em Origem 1
e Origem 2. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço sempre, curta o nosso vídeo, compartilhe o de vida com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, por favor, ative o sininho para receber nossas notificações. E uma dica, uma recomendação que eu sempre faço, além das várias recomendações de quadrinhos, também peço, conheça o nosso canal parceiro, o Estúdio Maçã. O link sempre está aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.